Pegue a sua Bíblia, feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Pai Celestial. Pai, nesse momento, quando o Teu Espírito pode, ó Deus, ainda continuar falando conosco, eu invoco a Tua presença, me colocando, ó Deus, na posição como eis-me aqui, me colocando, ó Deus, ao Teu serviço. Usa a minha vida como um canal de bênção. Traz uma palavra revelada, a palavra que edifica, a palavra que liberta, a palavra que traz esperança, a palavra que restaura. Por isso, Espírito Santo, Tu tens total liberdade. Traz as nossas mentes e o nosso coração cativo a Tua voz, segundo o Teu querer, segundo o efetuar, segundo o operar maravilhas nessa noite, em nome de Jesus. Nós te agradecemos porque eu sei que o Senhor está aqui. Não queremos sair daqui da mesma forma que entramos, mas eu creio que o Teu poder transformará os nossos corações, em nome de Jesus, amém. Pega a sua Bíblia e vamos levantar a nossa Bíblia e vamos declarar: esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu confesso, a minha mente está alerta, o meu coração está receptível para receber, para compartilhar da incorruptível palavra de Deus. E eu nunca mais, nunca serei o mesmo. Em nome de Jesus, amém. Você declarou isso no mundo espiritual e há um poder sobrenatural nesta palavra. Abra sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 9. E nós estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 13. 2 Samuel está no Antigo Testamento, após Deuteronômio, Josué, no livro de Juízes. 2 Samuel, capítulo 9, versículos de 1 ao versículo 13. Todos acharam? Amém. Amém? Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? E respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete? E ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai. Te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é o teu servo, para teres olhado como um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa, dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-te-ás para, pois, as terras, tu e teus filhos, teus servos, e recolherás os frutos para a casa de seu senhor. Retenha pão para comer, porém Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E diz Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica.
Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Aleluia! Os irmãos podem se assentar. Esse aqui é um relato bíblico de uma história de um filho da linhagem do rei Saul. Israel teve apenas no início 2 reis. Aqui nesse momento, rei Saul foi o primeiro rei de Israel. E logo depois que Saul faleceu, depois que Saul, Deus tirou a glória dele, o removeu do trono, ali os anciãos de Israel foram até Davi e disseram: é hora de Davi, você assentar-se no trono. É hora de assumir o trono de Israel. Davi já tinha sido ungido há muito tempo atrás. A unção antecede o cumprimento da promessa. Quando você está nesse momento aqui na casa do Senhor, Deus está derramando unção sobre a tua vida, que vai se cumprir talvez a unção para essa semana, unção para daqui a alguns meses, a unção daqui para alguns anos, a unção para daqui uma boa temporada. E assim Davi recebeu a primeira unção pelo profeta Samuel na sua própria casa. O tempo passou, mas aquele que nos chama, aquele que nos vocaciona, aquele que nos capacita, aquele que nos escolhe, ele não esquece. Esse é o nosso Deus, ele não esquece. E aquela unção tinha sido no anonimato de muitos. Agora chegou o momento de Davi ser literalmente ungido à vista de todos os anciãos de Israel. Então ali agora era o momento dele assumir o trono. E ali agora isso tudo acontece. Davi agora efetivamente é o rei de Israel. Em um momento que não se explica, em um momento que Davi está lá organizando o seu reinado, organizando todo o trono, colocando a casa em ordem agora do jeito dele, colocando as tribos. Jerusalém naquela época era uma tribo, era uma aldeia que ainda estava com parceria com inimigos. E Davi não gostou nada daquilo, foi lá, armou guerra e foi e retirou e tomou posse de Jerusalém. Quando Davi constrói o palácio ainda não é o templo. O templo de Salomão, o templo de Deus foi construído pelo seu próprio filho. Mas ali Davi constrói um palácio. E naquele momento agora, quando ele está ali no palácio, ele está repensando. Essa mensagem ela é tão profunda e ela tem um relato, mas você tem que entender coisas que antecederam esse milagre, essa bênção na vida desse moço chamado Mefibosete. Tem leituras que se fazem que deve ser feito. Tem um tempo que somente os historiadores vão dizer quanto foi o tempo que Davi pensou, quanto foi o tempo que depois Davi mandou chamar, e depois de quanto tempo esse moço chegou à presença de Davi. Eu não sei qual é o tempo da tua vida que você está no percurso caminhando, quanto tempo você está aguardando Deus mandar te chamar. Quanto tempo você está aguardando uma resposta de Deus. Aqui Davi agora está no palácio, e eles de repente, do nada, ele pensa assim: será que tem algum descendente de Saul? Será que tem algum descendente da família real? Porque eles morreram em batalha. Irmãos, o que é comum a países, que tem os reis, a maioria dos reis procuram eliminar a família de seus rivais, dos seus antecessores. Porque se ficar vivo, ali tem ideia bélica, tem guerra, pode haver guerra, porque fica alguém da família, pode haver rebelião, pode se levantar um reino contra um reino estabelecido. Então é comum todos os
filmes de guerra nós vemos isso. Vai lá, saqueia toda a família, põe fogo, ateia fogo, mata e dizima todo mundo. Mas Davi não se explica e não se sabe por quê. Davi pensa assim: haveria alguém da linhagem real? Haveria algum descendente de Saul? E o Davi pensando sobre isso, eu posso imaginar que para Davi pensar isso, ele deve ter pensado nele mesmo, da seguinte forma: até um tempo atrás, eu estava cuidando das ovelhas. Olha onde eu estou, nesse palácio. Quem eu sou? Talvez ele estivesse pensando na sua própria identidade. Talvez ele poderia estar pensando na sua própria história. E lembrando de quanto Saul foi tão terrível. O perseguiu, tentou matar, tentou frustrar os planos de Deus, tentou dizimar Davi várias vezes, tentou armar emboscada. Quantas vezes Davi sofreu com a inveja de Saul? Porque Saul era um guerreiro, ele matou 1000, mas Davi matava 10.000. Foi um guerreiro sobrenaturalmente vencedor. E naquela época, Davi era um dos comandantes de tropa. E veja, eu posso imaginar que para Davi pensar se haveria alguém ainda remanescente da família de Saul, é porque ele estava pensando na sua própria história. Você concorda? Como eu cheguei aqui? Alguém teve que sair, alguém teve que deixar o trono para que eu pudesse estar aqui, e eu agora estando aqui não vou pensar neles, vou pensar na descendência de Saul. E ele chama ali seus assistentes, seus assessores. Aquilo incomodou. Aquilo incomodou Davi, chegou para os seus assessores e falou assim: haveria, porventura, algum descendente da família real? Aqui no versículo 1, é assim que começa esse capítulo, Davi perguntando: haveria ainda, resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Aí Davi está lembrando de Saul, mas está lembrando do filho, que é Jonatas. Jonatas foi o filho de Saul, que era um príncipe. Jonatas era príncipe, e ele várias vezes ele defendeu Davi para o pai. Quando Saul queria retirar Davi ali das guerras, aí o Jonatas chegou até o pai e falou assim: não faças tal coisa, traga-o de volta, olha o talento que ele tem, não pode ficar lá, não pode ficar fora, não pode ficar fora das tropas, ele é necessário, olha o talento que ele tem. Ele era um príncipe defendendo alguém que ele reconhecia. Jonatas defendia alguém que ele conhecia, que era superior a ele como príncipe. Tem uma outra mensagem que Deus vai me permitir trazer à igreja sobre isso. Ali era hora também de Jonatas não querer a presença de Davi, mas ali Jonatas fez uma aliança com Davi: olha, eu estou contigo, o que depender de mim, o que depender eu vou te defender, eu vou te avisar todas as emboscadas do meu pai. Por que ele fez isso? Porque ele reconhecia a unção de Deus sobre Davi, e eles tinham uma amizade de verdade. E aqui, quando Davi está pensando na sua história, ele está lembrando do seu grande amigo Jonatas. Haveria, resta alguém, porventura, da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor a Jonatas? Alianças de amizade, alianças de amor de verdade. Quantas vezes nós vamos esquecendo dos melhores amigos, dos amigos de Deus? Quantas vezes o inimigo lança uma vida louca, nos dispersa? Mas aqui fica um exemplo de cristãos que devemos ser, lembrando dos nossos amigos que Deus coloca na nossa vida, amigos que Deus coloca na nossa caminhada e que faz uma história junto conosco. Ali Jonatas já não vivia mais, ele morreu em combate, mas Davi estava no palácio
lembrando do seu amigo. E aí um dos assessores, nós vamos procurar saber. E foram atrás e descobriram. E alguém chega e volta para Davi e fala assim: tem um servo de Saul chamado Ziba, ele está vivo. Então manda trazer, vai buscar Ziba. E Ziba vem, era um servo de Saul, como se fosse um escravo. Mas ele ficou em liberdade porque Saul já não existia mais. E a Bíblia diz que Ziba vem à presença de Davi. Seria temeroso para Ziba estar diante de Davi, porque Davi era rei. Também Ziba seria uma ameaça, fazer leve e trás de reino. Talvez Ziba tivesse medo dessa chamada, mas ele foi. E quando Ziba chega e fala assim: eis aqui o teu servo, ele nem fala muito quem é ele. És tu, Ziba? E ele diz: sou eu teu servo. Ele já está colocando a serviço. Ele já está querendo mudar a conversa, porque Ziba passa a dar toda a informação. E aí ele faz a pergunta a Ziba: haveria alguém da linhagem de Saul, da linhagem do rei Saul ou de Jonatas, ainda vivo? E Ziba fala assim: tem sim, senhor. E ele diz: tem. Quem seria? Mas é aleijado, o senhor pode ficar tranquilo, não tem poder nenhum contra o teu reino, não é ameaça nenhuma. É aleijado, dos 2 pés, aleijado. E Davi fica pensando assim: mas quem seria? E ele disse assim: é neto de Saul, neto do rei Saul. E ele disse assim: mas neto, mas é filho de quem? Davi pergunta: mas é filho de quem? E Ziba fala assim: de Jonatas. Jonatas? Ali mexe com Davi. Falou em Jonatas, mexeu com Davi. Filho de Jonatas, do meu amigo, aleijado, vivo? Sim. Manda chamar, manda buscar. Espera aí, aonde está? E aí a Bíblia vai relatando essa história. E essa história ela é interessante, porque Mefibosete, ele aos 5 anos, quando estourou a guerra, e ali a babá de Mefibosete estava carregando Mefibosete para sair do confronto, para se salvar. Ela deixa o menino cair. Ela deixa o menino cair e as 2 pernas, os 2 pés, eles são quebrados. E aí o menino ficou coxo. Ele se tornou um paralítico num acidente. O erro dos outros tem deixado muitos paralíticos. Tem gente que erra e te leva para o buraco e te deixa paralítico também. Talvez essa mensagem poderia eu perguntar: quem é que quebrou os pés do menino? Talvez a gente pudesse falar dessa babá. O erro dela deixou esse moço paralítico. Quem é esse moço? É um príncipe. Presta bem atenção, é a linhagem real. É sangue azul, paralítico, fora do lugar onde deveria estar. E aonde ele está? Assim Davi perguntou. E Ziba disse: em Lodebar. Lodebar. E aí Davi manda chamar todos os seus cavaleiros, a sua carruagem real. Entra todos na carruagem, 4 éguas. Coloca essas éguas para correr e vai logo, e vai urgente. Eu quero que traga o filho de Jonatas. Eu fiz um pacto com Jonatas de ser fiel a ele, de cuidar da descendência dele, e ele cuidaria da minha. Eu fiz uma aliança com ele. E ali agora Davi manda a sua carruagem real ir até Lodebar. Que lugar é esse Lodebar? Lugar miserável, terra seca. A Bíblia diz que terra de Lodebar não tinha nada, não dava nada, não tinha riqueza, não tinha água, não tinha nada, escassez, miséria. Eu vou dizer uma coisa: talvez hoje você está num lugar que é o lugar errado. Talvez está vivendo aquém do que você deveria estar vivendo. Um tempo de secura espiritual. Talvez um tempo de secura financeira. Talvez você está aquém daquilo que você é por seu direito. Ali Mefibosete era um aleijado morando na casa de um mendigo. Prestem atenção, meus irmãos. História bíblica muda a tua história.
A Bíblia relata a história não apenas para relatar, porque a história bíblica pode ser a sua história. A história bíblica pode mudar a tua história. A história bíblica tem poder e unção para trazer um novo tempo para a tua vida. Aleluia! E aqui Mefibosete, qual é o significado do nome de Mefibosete? Vergonha destruidora. Seria normal um pai colocar um nome numa criança que está morando no palácio? Vergonha destruidora. Mas ele só passa a passar a viver com uma vergonha a partir de 5 anos da idade, órfão. Mas é um príncipe escolhido. Na época, foi escolhido por Deus para fazer parte dessa família real. E ali agora ele está morando de favor. Não tem dinheiro, não tem família, não tem ninguém. Numa terra distante, numa terra sequíssima, numa terra pobre, aonde não acontece nada. Mas ele é um príncipe. E morando na casa de Maquir, que nós vimos aí na palavra de Deus, que é um mendigo, no versículo 4, está na casa de Maquir. Quantos estão vivendo aquém daquilo que é seu por direito? É direito, mas está vivendo aquém. É direito de ter uma vida digna, de ser um príncipe, de ser honrado, de ter uma vida próspera, de prosperar, mas está vivendo aquém. Por erro de alguém, por erro de outros, pelo pecado de outros. Agora eu te faço uma pergunta. Ele aqui, ele é paralítico, ele é coxo, os pés quebraram e ficaram daquele jeito, os pezinhos todos tortos, não podia mal andar. E aí eu te faço uma pergunta: quantas as vezes há pessoas que erram e pecam? Ah, por que tal pessoa isso aconteceu com ela? Foi porque pecou? Eu te faço uma pergunta: Mefibosete pecou? Não. Vamos crescer espiritualmente, irmãos. Quantas vezes a gente vê situações contrárias na vida de irmãos? Histórias tão difíceis. Foi porque pecou? Nem sempre foi porque pecou. Foi um acidente? Sim, foi um acidente. Por erro de outros. Outras pessoas que erram deixaram esse príncipe escolhido paralítico. O único vivo. Vivendo uma vida miserável, num lugar de miséria, num lugar onde não se dava nada, lugar sem perspectiva, lugar de solidão. Olha que vida difícil. Eu imagino aquele moço jogado dentro de casa, sem poder andar, e um mendigo indo para a rua pedir dinheiro para sustentar um príncipe dentro da casa dele. Essa era a história de Mefibosete. Lodebar era um lugar onde não acontecia nada. Agora imagina o dia que a carruagem começa a adentrar as portas daquela cidade. Porque quem é que mandou Davi lembrar da família de Saul? Ninguém. O Espírito Santo de Deus falou com Davi e fez Davi lembrar. Haveria algum príncipe daquela família? Haveria algum deles? Manda chamar, filho de Jonatas, manda chamar. E ali, todos os cavaleiros foram. Aquela carruagem foi, imagina essa carruagem, é como se eu ouvisse todo o andar daqueles cavalos adentrando naquela terra, talvez pura poeira, levantando a poeira. O povo da cidade, o que é isso? Uma cidade que não acontece nada, onde não tem nenhum evento maravilhoso, e de repente aqueles cavalos reais, a carruagem do rei, adentrando a cidade. Aonde que é a casa do Maquir? Aonde é a casa de Maquir? Aleluia! Deus está mandando alguém lembrar de você nesses dias agora, em nome de Jesus. Quando Deus manda, tem que obedecer. Quando Deus manda buscar meu Mefibosete, que está jogado, largado, esquecido, na terra seca, no deserto. Aleluia! E ali o povo da cidade começou a acompanhar agora aquela charrete. Para onde é que é? A casa do Maquir é um mendigo. O que vai fazer lá na casa de Maquir? Logo a carruagem real. Imagina o alvoroço da multidão. Tem gente que não está com você no tempo da tua necessidade, mas no dia que o holofote do Rei dos Reis virar para o teu lado,
vai ter gente indo atrás para querer saber o que está acontecendo. Aleluia! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Rebuliço lá. Está tendo um rebuliço lá na casa do fulano. Está na casa da fulana. Casa de Maqui. E de repente, quando chega na casa de Maqui, os soldados do rei, eles não perguntam para o Mefibosete. Haveria um príncipe. Viemos procurar um príncipe, Maqui. A Maqui fala assim: na minha casa, você errou o endereço. Não errei endereço nenhum, não. Eu estou à procura de um príncipe. Mas eu sou mendigo. Eu vivo pegando dinheiro na rua. Como é que eu poderia ter tesouro, né? Na sua casa tem um tesouro. E nós estamos atrás do príncipe. Imagina! Seria uma controvérsia. Seria tão contraditório. Mas na tua casa tem um tesouro. Nós estamos indo lá agora. Na minha casa, eu sou pobre. Eu não tenho nada. Eu tenho um filho que eu cuido de favor. Eu estou cuidando lá, mas ele é aleijado. É a única coisa que eu tenho. Pois é, nós estamos à procura de um príncipe. Aquele que não pode andar é príncipe. Aleluia. Aquele que não está conseguindo andar pelas suas próprias pernas, você que não sabe, Marquinhos, é um príncipe, vim buscar. Aleluia. Toda a população daquela cidade atrás daquela racharrete, imagina a história, a cena. Quando Jesus faz milagre na nossa vida, Ele mesmo se encarrega de mandar os holofotes. Manda os holofotes, porque agora vem a dupla honra, vem a hora da saída, vem a hora da saída do cativeiro, vem a hora da saída da miséria, da escassez, da necessidade. Chega o dia de chegar os holofotes do Rei dos Reis. É agora, a carruagem está chegando. Vou mandar chamar. Há um príncipe aqui nessa noite para mim, diz o Senhor. Aleluia! Aleluia! Quem mandou Davi lembrar? Foi ele. O Deus Todo-Poderoso. Manda ver se tem algum remanescente. Glória a Deus. Aleluia. E quando chegam, Marquinhos, me dá o tesouro. Que tremendo isso! E agora chega Mefibosete todo aleijado, segurando em duas muletas, talvez. Olha a distância. E quando vê a charrete do rei, ele não acredita. Eu conheço essa charrete. Essa charrete era do meu avô. Eu era criança quando andava nela. E fui tirado do meu lugar. Eu conheço essa charrete. É o charrete do rei. E aí os soldados veem Mefibosete se aproximando. Viemos buscar o príncipe da linhagem do rei Saul. Aleluia. Filho do príncipe Jonatas. E Mefibosete não acredita depois de tanto tempo. Aleluia. Glória a Deus. Está chegando o teu dia. Está chegando a tua hora. Da charrete do rei dos reis parar na tua porta. Bater na tua porta e na tua campainha. Chegou a tua vez. Glória a Deus. Chegou a dupla honra na tua vida. Está chegando. E aí quando chega Mefibosete ao subir naquela charrete, talvez ele olhasse e falasse assim: não acredito, como me encontraram aqui? Fui tirado do meu direito aos 5 anos de idade. Quantas coisas o inimigo, o tempo passou e você já perdoou, mas muitos tiraram a tua fé, muitos tiraram do lugar que era para ser seu, da posição que era para ser sua. Quantos falaram a teu respeito e pecaram contra ti, o lugar era para ser seu, não foi? Porque veio alguém e denegriu e jogou piche. Pois a babá errou e ele ficou paralítico. E foi levado para a casa do mendigo para ser sustentado por alguém que nem dinheiro tinha. Mas era rei. Mas era um príncipe de Deus. Filho de um rei. Neto do rei Saul. Mefibosete pode ser a sua história. Você tinha tudo por direito. Mas alguma coisa aconteceu. E o inimigo foi lá e te roubou da posição que era para ser sua. Mas hoje o Senhor está liberando uma ordem. E aquilo que é seu de direito, você vai viver em honra. Quem pode
pode dar glória a Deus? O Senhor está mandando dizer a você que Ele enviará anjos para vir te buscar nesse tempo de escassez, dessa terra sequíssima, desse lugar de destruição, desse lugar de miséria, e te colocar assentado diante do Rei. Aleluia! E a ordem dos cavaleiros é o seguinte: nós viemos pela ordem do rei Davi. E você não tem como recuar, só nos obedeça. Entra nessa carruagem, senta na poltrona que é para ser sua, e vamos embora. Aleluia. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. E quando Mefibosete olha para o povo daquela cidade, ninguém sabia quem ele era, que talento ele tinha, que histórias ele tinha para contar. Uma criança de 5 anos tem muita história para contar, porque marcou a vida dele, o trauma, traumatizou aquela história. Então ele sabia contar do antes e sabia contar do depois. Ele não pecou, meus irmãos. Assim, essa história também me traz à memória, sabe quem? José do Egito, jogado na cisterna. Ele pecou? Não, mas foi jogado. O plano de Deus complica tudo, Deus faz tudo complicado, não dá para entender, não queria entender Deus, porque você vai ficar complicado. Aleluia. Glória a Deus. Fica complicado, se quiser entender. Por que Deus fez isso? Para que isso? Por que disso? Está complicado? É assim que Deus gosta. História complicada, nebulosa, vai ficando pior, vai ficando pior. Aí um dia Deus fala assim: agora vai ficar melhor, vai ficar melhor, vai ficar melhor. Aleluia! Deus gosta de complicar, sabe para quê? Só para que o nome dele seja glorificado. Ele é especialista de história complicada. É verdade. Não dá nisso, não deu certo, de novo não deu certo. Terra de Lodebar, nunca mais. Assim foi o que Mefibosete olhou para aquele povo. Ninguém sabia que ele era um príncipe. E ali Mefibosete olha e vê o quanto aquela terra era seca, o quanto era miserável. Ele chora: Lodebar, nunca mais. E vai a carruagem agora, galopando. Vamos rapidamente para Jerusalém. O teu lugar, Mefibosete, é em Jerusalém. Tu és o príncipe. Não é aqui nesse lugar. Não é aqui escondido. Não é aqui no anonimato, largado às traças, sem direitos e sem garantias. Quem pode dar glória a Deus? E ele olha para trás, com lágrimas nos olhos, lembrando que o seu Redentor vive. Aleluia. E dizendo: Senhor, Lodebar nunca mais. Aleluia. Quanto tempo deverá ter isso acontecido? Eu só sei de uma coisa: que ele foi levado diante do rei. Aleluia. E quando ele está diante do rei Davi, Ziba já tinha falado tudo. Eu acho interessante, antes de continuar, por que Ziba, sendo servo do rei Saul, sabendo que Mefibosete não havia morrido na guerra, não pegou Mefibosete para cuidar, sendo que Ziba teve 15 filhos. É o que está escrito na Bíblia. Ziba teve quantos filhos? 15 filhos e 20... só teve 15 filhos. Depois ele teve 20 servos quando ele começa a servir. Eu vou dizer uma coisa: o que morre cedo? É o amor. É o amor. O que morre cedo? É gratidão. Ele serviu o rei, serviu e viveu das iguarias do rei, se usufruiu de tudo que tinha no palácio do rei. Ele escapou, mas ele foi lá falar e fazer fofoca e contar tudo. Contou tudo sobre a vida de Mefibosete. E ainda contou: quem cuida dele é um mendigo. Ele está na casa do mendigo fulano de tal, numa terra lá assim assado, que não dá nada, que não tem nada, numa miséria. Ele não deveria ter tido amor, se ele serviu tão de perto o avô? Irmãos,
Nós estamos vivendo o fim dos tempos. O amor está esfriando. As pessoas não se lembram. Não lembram umas das outras. É verdade. Hoje, quando nós lemos o Salmo 82, que Deus manda lembrar dos fracos, dos necessitados, dos desamparados. Amparai-os. Ziba abandonou. Talvez ali naquele momento, quando ele estava ali perante o rei Davi, e ele confessando: olha, eu fui da casa, eu fui servo. E mas cadê o filho o neto do rei? Cadê o príncipe? Não, está sendo cuidado por um mendigo. Ali ele merecia ser morto. Vocês concordam? Merecia pela negligência. Abandonou a criança. Prestem bem atenção. E quem cuidou foi quem teve amor, um mendigo. Um mais necessitado ainda. Porque não tinha recurso, não tinha nada. E aí, o que acontece quando agora vê a carruagem chegando? Quem é que assiste isso? O próprio Ziba. O fofoqueiro. O conversador. Tem gente que fala, né? Fala da notícia de você. Só fica de fora assistindo. Te monitorando. Como é que você está? Como é que você não está? O que você está? O que você faz? O que você fez? Aí tem gente que ainda fala mal, aí que fica nos holofotes, dando notícia para os outros. Pois esses que ficam assim, ainda verão os holofotes da carruagem chegando na porta do Palácio Real. E ali saindo um príncipe que mesmo com os pés quebrados estava adentrando vitorioso. Aleluia. Adentrando o palácio do rei vitorioso. Talvez hoje, situações que te quebraram as pernas, situações ruins que te machucaram, e que falaram, talvez você já disse assim: isso aqui marcou para o resto da minha vida, eu não consigo apagar. Mefibosete, quando chega diante de Davi, e Davi diz assim: tu és Mefibosete? E ele diz: sim, sou teu servo. Ele fala assim: tu és um príncipe. A partir de hoje sentarás comigo à mesa todos os dias. Aleluia! Vou usar de bondade e de misericórdia para com a tua vida, por amor ao teu Pai. Fidelidade, amizade fiel. O Pai morto e milagres acontecendo pela fidelidade do Pai. O nosso Deus, o nosso Pai Celestial é fiel. Ele é fiel e Ele usa de misericórdia, se renovando a cada manhã, e fidelidade para conosco todos os dias. Essa história onde você está, talvez lugar da limitação, lugar pequeno, lugar limitado, tem um lugar à mesa do Rei. Nessa noite, o Espírito Santo de Deus quer falar mais ainda ao teu coração através dessa história. Ainda está aqui. Ainda está aqui. Só peça ao Senhor: me tire de Lodebar, lugar do limite, lugar da escassez, lugar da expectativa, lugar sequíssimo. Quantos estão vivendo uma vida seca, sem esperança, sem alegria? Trabalham empurrados, vivem para sobreviver, não vivem com prazer. O trabalho não é com prazer, mas Deus manda os agentes certos a dar notícias de você, a pessoa certa, e o Senhor manda chamar. Aleluia. E ali, quando Mefibosete está diante de Davi, Davi ainda diz ele assim: Mefibosete, o negócio é o seguinte: tudo que era do teu avô, todas as terras que eram do teu avô, tudo que era do teu pai, eu vou devolver a você. Eu vou te restituir tudo. Tudo que você perdeu. Glória a Deus. Aleluia. Tudo que você perdeu, Davi vai te devolver. Mefibosete, todas as terras, todo ganho, todo sustento, tudo que disso gerar será teu. E vira para Ziba. Aquele que não cuidou, aquele que não se interessou, aquele que não foi fiel na amizade, aquele que não foi um servo fiel, e tu vai ter que trabalhar para ele, vai ter que sustentar, vai ter que cuidar, e vai ter que administrar, tudo agora que é dele.
Os meus inimigos, eles serão ordenados a serem meus servos. Vai ter que trabalhar para mim. Vai ter que cuidar das minhas coisas. Eu só sei de uma coisa, que isso aqui aconteceu. E isso aqui pode acontecer na tua vida amanhã. Aleluia! Aquele que poderia ter usado de misericórdia para a tua vida, estender a mão, amanhã pode ser o teu servo, vai ter que trabalhar para você. Aquele que não usou de bondade com a tua vida, amanhã vai ter que trabalhar para você, cuidando de você. Aleluia! Não sei como, meu irmão, mas as coisas de Deus é complicado de se entender, só se vive. Milagres. E ali não foi só Ziba que teve que trabalhar e cuidar de tudo, porque era coisa demais. Ele e os 15 filhos e os 20 servos tiveram que administrar todo o patrimônio do príncipe escolhido por Deus. Aleluia! Terra de Lodebar nunca mais. E assim foi até os últimos dias da vida de Mefibosete, sentando à mesa do rei. Você poderia ver esperança nisso? Aleluia. Alguém aleijado, mas não importa, das situações da vida que te quebraram, das situações da vida que te machucaram, mas o que importa é que ele sentava à mesa do rei todo dia. Ele compartilhava do reino todo dia. Mefibosete estava num lugar aquém daquele que era dele por direito, vivendo sem identidade, vivendo sem história, vivendo prisioneiro, destinado a mendigar favor, destinado a mendigar cuidado, vivendo aquém daquilo que ele já havia vivido. Talvez no passado você vivia em grande abundância, e hoje você tem necessidades e olha e fala assim, mas como é que pode ter chegado nessa situação? Deus manda te dizer, aguarde. Os cavalos do Senhor, os cavalos do Rei dos Reis estão sendo ordenados a ser preparados. A carruagem está sendo montada, está sendo preparada para chegar até a tua vida. E tem alguém mandando chamar, e essa pessoa é o Rei dos Reis, que sabe o teu nome, sabe aonde você está, mesmo fragilizado, mesmo enfraquecido, mesmo enfermo na alma. Manda chamar, ele é meu príncipe, é minha princesa, tem a minha linhagem real. Glória a Deus. O lugar onde está aqui ainda. Tem um lugar de assento especial na minha presença todo dia. Aleluia. Quem dera se essa mensagem fosse levada a tantos que são escolhidos por Deus, mas estão desviados. Talvez hoje o teu casamento está com as pernas bambas, estão enfraquecidos, está abalado, mas tu és um príncipe, tu és uma princesa. Deus manda restaurar. Aleluia. Vai ser restaurado e vai ter que agora caminhar na minha presença todo dia. Aleluia. Vai participar do banquete em amor todo dia. Vou mandar chamar. Essa carruagem vai lá buscar. Eu vou restaurar, eu vou edificar. Talvez hoje você tenha relacionamentos enfraquecidos no meio familiar. Relacionamentos de amizade, de amigos. Mas Deus vai mandar alguém te chamar. Eu creio nisso. Essa palavra aqui, ela não está aqui por acaso. Ela está aqui para mudar a tua história. Se Deus mudou a história de um garoto que já tinha uma certa idade e ele tinha direitos e não estava vivendo aquilo que era dele por direito, Deus vai mandar te dar tudo de volta, restituir tudo de volta, o teu direito, a tua alegria, a tua união familiar, a tua bênção financeira, prosperidade. Mas uma coisa interessante, na presença do Rei todo dia, não mais sendo cuidado por alguém que não teria condição. Quantos estão largados nesse mundo, à margem pelo caminho? A alma pode até ter muito, mas a alma vive a mendigar paz, a mendigar alegria, a mendigar amor dos outros.
Amizades de verdade. Nós somos privilegiados, irmãos. Nós somos muito privilegiados. Nós sentamos à mesa do banquete do Rei dos Reis todo dia. Aleluia. Talvez você hoje pudesse falar assim: ai, Senhor, eu acho que o Senhor tem esquecido de mim. Talvez alguém aqui tenha dito isso. Talvez alguém disse isso essa semana. Acho que o Senhor está se esquecendo de mim. Mas o Senhor disse assim: ainda que a mãe se esquecesse de um filho, eu todavia, diz o Senhor, não me esquecerei de ti. Tenho você gravado na palma das minhas mãos, diz o Senhor. Aleluia. Eu tenho o teu endereço, você está lá em Lodebar, você está na casa de aqui. Eu vou mandar te buscar, está aqui na minha mão. Eu tenho tudo. Aleluia. Glória a Deus. Quando você pensa, Deus não sabe da minha história, ninguém sabe do deserto da minha alma, das minhas lágrimas, a necessidade que eu tenho de consolo. Quantas vezes você sente solidão, e fala assim: quem é que pode se preocupar comigo? O Senhor está mandando te dizer, ainda que alguém se esquecesse, Ele tem gravado você nas palmas das mãos dEle. E o desejo do nosso Deus é te colocar na mesa do banquete com Ele todo dia. E você veio a este lugar hoje no dia certo. Chega o dia de Deus mudar a história, e você poder dizer assim: os sonhos de Deus não vão morrer. Deus me escolheu. Eu fui escolhido à imagem e semelhança dele para ser um príncipe juntamente com ele. Quem é filho do Rei dos Reis é príncipe, é princesa. Quem pode declarar isso? Aleluia! Eu faço parte, você faz parte, meu irmão. Aquele que recebe a Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, agora tem o direito de ser filho. Filho de quem? Filho de um Deus que diz que o nome dele é Rei dos Reis. Se ele é o Rei dos Reis, então você é um príncipe para ele. Resgata a tua identidade. Resgata agora. Talvez você que vivia esquecido vai ser lembrado. Quantos estão perto de você, mas esquece de você todo dia, daquilo que você precisa? Mas tem um Deus que não se esquece. Ele manda maná todo dia, Ele manda o frescor todo dia, Ele manda o alívio todo dia, Ele manda a paz todo dia. Mas a carruagem do nosso Deus chegará na tua porta. E aí chega o dia do teu resgate, do lugar do esquecimento diretamente para a mesa do banquete. Aleluia! Do lugar do teu esquecimento direto para a mesa do banquete. Não faça nenhuma parada, por favor. Eu tenho maior pressa de receber o filho de Jonatas aqui. Talvez essa era a ordem. E os cavalos galopando diretamente em velocidade, chegando até Jerusalém, direto para a casa do rei. Aleluia, irmãos. Você poderia regozijar? Quais seriam os seus direitos no dia seguinte? Uma nova roupa, um anel, uma aliança que identifica que você é um príncipe. Agora não mais naquela veste de lamento, de dor, o olhar caído, cabisbaixo, sem perspectiva, sem esperança, lugar de miséria. Um príncipe no lugar errado, agora um príncipe no lugar certo. Você é um desses que Deus mandou avisar. Está chegando o dia de sair de Lodebar. Quem pode dar glória a Deus? Essa noite é uma noite de vitória, é uma noite de alegria, de saber que o nosso Deus vive e Ele faz maravilhas. Você poderia ficar em pé? Porque nessa noite, quem são os príncipes que estão esquecidos numa terra sequíssima e que precisa clamar hoje a misericórdia de Deus? Todos de olhos fechados. Eu sei que muitos já têm uma aliança com o Senhor, mas o Senhor quer ainda trabalhar a teu favor. Qual é a área da tua vida que está como Lodebar? Qual é a área? Se é espiritual, se é financeira, seja ela material, seja ela aliança com Deus. O Senhor está mandando te dizer que não vale a pena ficar largado, deixando a vida te levar.
Ele tem planos de te resgatar. Ele tem planos de te trazer vitória. Ele tem planos para te exaltar, para colocar uma veste nova, uma aliança nova, um anel novo no teu dedo. E declaradamente, à vista de tudo e de todos, ser reconhecido quem você é. Talvez tem pessoas que não te dão o devido valor. Tem pessoas que não sabem quem você é. Mas no mundo espiritual, saberão. E Ele fará isso à vista de tudo e de todos. Há uma expectativa daqueles que estão ao teu redor de ver aonde você vai chegar, porque já acharam que pela tua paralisia não há porta, não há opção, não há saída. Pela tua situação não vai muito longe, mas o teu Deus está vindo mandar te buscar, e Ele vai fazer o cenário ser glorioso, vai tirar do lugar que é o cativeiro, assim como tirou José daquela fossa, daquela prisão, sem ter cometido pecado algum, e foi ser governador. Tem uma posição de honra. Eu sinto a presença do Senhor aqui. Põe a mão no teu coração. Deus está querendo disponibilizar milagres para nós essa noite. Aleluia. Canta lá. Você poderia falar com o Pai agora? Qual é o demar da tua vida? O que você quer que o Senhor faça? Você quer que alguém manda te chamar? Alguém lembre do teu nome? Se tem alguém te devendo, vão ter que vir à tua porta para te pagar tudo que deve. Se tem alguém que tem marcado o compasso na tua vida ou te roubando, vai ser restituído tudo pelas mãos daquele que vive e reina. O teu Deus é o Rei dos Reis. Colocará você diante do Rei todos os dias, banquete. O Espírito Santo de Deus flua nesse momento. Um dos teus filhos estão clamando, estão te apresentando as áreas sequíssimas, seja espiritual, seja emocional, seja conjugal, seja financeiro, seja no trabalho. Senhor, em nome de Jesus, traz recurso, traz saída de escape e traz, ó Deus, livramento, e faça dos teus filhos ser reconhecidos como príncipe diante de chefes, diante de governadores, diante de reis, presidentes de empresa. Ah, Senhor, assim como o Senhor foi com José, assim como o Senhor foi com Mefibosete, assim será com os teus filhos. Ah, Senhor, dê uma palavra, dê uma ordem a eles nessa noite. E os sonhos de Deus não podem morrer. Os sonhos de Deus não podem morrer. Ah, Senhor, não desisto. Eu não paro de crer, porque chegará o dia e a hora que a tua carruagem virá para me chamar, virá para mudar a minha história. Pai, muda a história da tua igreja hoje, muda a história dos teus servos hoje. Traz cura espiritual, traz cura física, traz promoção, Senhor. Promove os teus filhos, as tuas filhas. Promove, Senhor, porque somos príncipes diante de ti. Aleluia, aleluia. Cantando este louvor. Se você precisa de receber oração, no final nós estaremos orando do esquecimento para a mesa do Rei. Aleluia. Ó Espírito Santo, nós não estamos esquecendo os teus olhos. Tu sabes a nossa história, tu sabes o que precisamos. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de
Nessa hora, se você precisa de receber oração por algo específico, venha aqui à frente. Se você precisa de receber cura, nós estaremos orando enquanto cantamos novamente. Aleluia. Aleluia. Ainda aqui de